Texto base da campanha da fraternidade deste ano, logo na sua introdução, nos recorda que a violência é uma realidade complexa e que não se trata apenas de um caso de polícia, mas uma questão social que envolve os diferentes aspectos da vida em sociedade, a questão da cultura, da religião, da política e da economia. O objetivo geral da campanha da fraternidade nos propõe, vamos ler juntos, por favor? Construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da palavra de Deus, como caminho de superação da violência. Algumas palavras importantes: fraternidade, cultura da paz, reconciliação e justiça, sempre à luz da palavra de Deus, para então superarmos a violência. Os objetivos específicos, a partir desse objetivo geral, são, resumidamente, anunciar a boa nova da fraternidade e da paz, estimulando ações de conversão e reconciliação, analisar as múltiplas formas de violência, identificar o alcance da violência e propor caminhos para a sua superação, valorizar a família e a escola como espaços de convivência fraterna da fraternidade, reivindicar políticas públicas e estimular as ações que levem a esta superação e apoiar também instituições, organizações de nossa sociedade que trabalham nesse intuito da superação da violência. O texto base, ele sempre se apresenta tradicionalmente em três partes: o ver, o julgar e o agir. Então, o ver é um olhar para a realidade e, no primeiro tópico, as múltiplas formas de violência nos recorda que o fracasso ou a insuficiência do Estado na questão da segurança pública transformou a questão da segurança de pública para privada, para aqueles que têm condições de pagar. Isso gera também o isolamento das pessoas e muitas vezes o estranhamento e até mesmo desenvolve aí a cultura do ódio. E o texto recorda que o Brasil faz uma experiência cotidiana da violência. Longe de ser uma nação ordeira, pacífica, o Brasil experimenta essa realidade. Os dados, para exemplificar: 123 pessoas foram mortas diariamente por arma de fogo, o texto base recorda. Trata-se de uma violência institucional, ou seja, além da violência direta que nós estamos acostumados a ver e que está mais à nossa frente, assaltos, assassinatos, roubos, homicídios, enfim, há formas sutis de violência geradas pelo modelo social. E, portanto, nesse sentido, a campanha da fraternidade nos recorda que há uma relação muito profunda entre a violência e o contexto social, político e econômico. E também a questão da cultura da violência, porque nossa sociedade muitas vezes não reconhece como sendo violência determinados atos ou situações em que as pessoas são agredidas. Criam-se processos culturais que fazem certas ações violentas parecerem legítimas e nós muitas vezes não reconhecemos como violência e não reagimos, não ficamos indignados diante disso. O segundo tópico nos recorda a violência como sistema no Brasil e lembra que, infelizmente, a violência faz parte da história do nosso país. Desde a violência aos povos que aqui viviam, originários, que chamamos de índios, depois os negros, trazidos escravos, e esta estrutura social que gera uma desigualdade social que permanece até hoje. Há uma relação profunda entre política e violência, porque não há solução para a violência fora das discussões no âmbito da política. Infelizmente, no Brasil hoje, nós temos parlamentares que se identificam com segmentos sociais interessados em propostas geradoras de violência, que atrelam a questão da segurança pública meramente ao fator econômico. Além disso, os casos de corrupção que nós estamos assistindo gera uma certa rejeição à política, considerando a política como uma atividade de corruptos, impede aí a ação da sociedade nessa questão da política em sua relação com a violência. E o texto básico nos recorda a necessidade de buscarmos uma democracia participativa,
ou seja, o cidadão participar ativamente das decisões e não meramente representativa, ou seja, votar em alguém, escolher um representante e otorgar a ele todo o poder, sem depois ter nenhum tipo de participação. Também recorda que a violência é resultado da desigualdade social. Essa desigualdade social que favorece o bem-estar de uma pequena parcela e nega a oportunidade de vida digna à grande maioria da população. Um dado que o texto base traz, para a nossa reflexão: os ricos representam 1% da humanidade e detêm 99% das riquezas. Se nós não compreendermos esse fato como uma violência primeira, nós não vamos compreender a realidade da violência de maneira correta. Então, esta é uma violência que muitas vezes nós consideramos legítima e concordamos com ela. E o terceiro tópico, do ver, nos apresenta então as vítimas da violência no Brasil, um olhar para esta realidade. Inicialmente, a violência racial, que a própria história nos recorda, desde os povos originários, os índios, depois os negros, os migrantes, e hoje a xenofobia com relação aos imigrantes, muitas vezes tratados com preconceitos, até mesmo em trabalhos em situação semelhante a de escravos. E olhando os dados, nós percebemos essa violência racial. Olhando as vítimas de armas de fogo, os negros são 158% a mais do que os brancos. Então revela aí, além da violência direta das vítimas de arma de fogo, também a violência racial. A violência contra jovens, que hoje no Brasil representam 58% das vítimas, não sendo a maioria da população. Trata-se não somente de um caso de polícia, mas um caso de defesa dos direitos humanos e saúde pública. A violência contra homens e mulheres recorda que, embora as vítimas de homicídios sejam, na sua maioria, homens, o crescimento proporcional é maior das mulheres, e principalmente das mulheres negras. Depois, a violência doméstica, que é uma violência com baixos índices de punição, porque muitas vezes ela fica oculta, ou então ela é legitimada pela cultura da violência, não se considerando certas atitudes dentro de casa como sendo violência. E aí, a violência contra a mulher ocorre principalmente na sua casa, muitas vezes na maioria pelo próprio parceiro. 16% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram algum tipo de abuso, e as crianças e adolescentes, vítimas de atos que muitas vezes não chegam a ser denunciados como violência. O abuso sexual, mas também os ataques verbais ou físicos e a negligência como cuidado da criança. E o texto base recorda a importância dos 1000 primeiros dias de vida da gestação e os 2 primeiros anos de vida, como fundamentais para o crescimento saudável de um ser humano. E recorda que muitas famílias já vítimas da violência, da desigualdade social, não têm condições de oferecer vida digna nesses primeiros 1000 dias de vida da criança. A criança já cresce com sequelas, não somente psicológicas, mas também muitas vezes físicas, e que no futuro vai ser uma pessoa com menos oportunidades e, consequentemente, que vai ainda aumentar a desigualdade social. E aí, o texto recorda que a pobreza é a pior forma de violência contra as crianças, adolescentes e jovens. É a causa da morte de 17.000 crianças e jovens todos os dias no mundo. 17.000 crianças e jovens todos os dias. 1 milhão de crianças vivem na pobreza no nosso mundo. A exploração sexual e o tráfico humano, que infelizmente é uma das 3 atividades criminosas mais rentáveis, ao lado do tráfico de drogas e de armas. E o tráfico humano está atrelado diretamente ao comércio de órgãos, à adoção ilegal, à pornografia infantil, à exploração do trabalho e exploração sexual. Cerca de 75% das vítimas do tráfico humano são mulheres e meninas. A violência contra os trabalhadores rurais e contra os povos tradicionais também tem raízes históricas no nosso país, Desde a violência aos povos que aqui já viviam, chamamos de índios, depois os negros, e posteriormente, mesmo depois da libertação,
né? Muitos foram privados por políticas de ter acesso à terra, de ter condições de vida. A Constituição de 1988 garantiu o direito dos povos tradicionais, das reservas indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos. No entanto, esses territórios hoje estão sendo ameaçados pela expansão das fronteiras agrícolas, pela disputa pela água, também na questão das barragens. E a Comissão Pastoral da Terra denuncia que a violência no campo tem aumentado e os poderes públicos cada vez mais omissos. A questão da violência e do narcotráfico. Narcotráfico hoje movimenta cerca de 400 bilhões de dólares por ano. Segundo a FMI, 352 milhões foram incorporados pelo sistema bancário, ou seja, legitimados pelo sistema financeiro. E, infelizmente, as ações de combate, elas estão voltadas somente para o pequeno traficante, para o usuário, mas não alcançam, não combatem quem produz a droga e os grandes traficantes. A questão da ineficiência do aparato judicial também é um fator para a violência, porque gera uma desconfiança na justiça e na polícia, e consequentemente aumenta a sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade traz uma consequência grave. Acentua em muitas pessoas a rejeição, a defesa dos direitos humanos e aumenta o desejo de punição, o espírito de vingança. E a forma mais clássica é a prisão, colocar na prisão. Lembremos que o Brasil é o país que possui uma das maiores populações carcerárias do mundo, mas as nossas prisões não recuperam ninguém e não reintegram o que deveria ser o papel delas. E, portanto, simplesmente colocar na prisão não está resolvendo, não vai resolver. A questão da polícia e a violência, né? As denúncias de corrupção nas atividades policiais e de práticas ilegais também geram um sentimento de vulnerabilidade na população. Há que se considerar a letalidade das ações policiais. Em 2015, foram 3.320 vítimas e 358 policiais assassinados. Deste, 290 fora do serviço. E aí, o texto propõe que, para a superação da violência, a função da polícia deveria ser uma agência mediadora de conflito, para a proteção da vida e para a prevenção de atos violentos. Também a questão do direito à informação, o texto recorda que a mídia hoje, ao invés de apresentar o fato, torna os atos violentos como que um espetáculo. Utiliza uma linguagem de espetáculo e não apresentam meramente o fato, ocultando muitas vezes as contradições sociais que geraram aquele fato, né? E gera um grande desserviço à promoção da vida e da paz. Por quê? Os programas sensacionalistas, que infelizmente têm audiência, eles promovem a espetacularização da violência, apresentam a violência como se fosse um filme, um espetáculo, e disseminam o punitivismo no espírito de vingança. Também, infelizmente, no âmbito religioso, nós temos a violência, principalmente na questão da intolerância e do fanatismo religioso. E, por fim, a violência no trânsito. Em 2012, 41 mil brasileiros morreram nas estradas. As causas principais, humanas, a questão da embriaguez, o descuido, a alta velocidade, a falta de condições, a ineficiência na direção e também a má conservação de veículos e estradas. Este é o ver, esse olhar para a realidade. E aí nós vamos então para o julgar, que é sempre à luz da palavra de Deus e dos ensinamentos da igreja para compreendermos esta realidade que está à nossa volta. Logo no início, o texto base recorda que, ao tratarmos da Sagrada Escritura, precisamos ter como referência a progressividade da revelação. Por quê? Nós encontramos, principalmente no Antigo Testamento, relato de violência e a prescrição de atos punitivos para combater, muitas vezes, a violência. Essas passagens precisam ser compreendidas dentro do contexto histórico e cultural em que foram geradas e, principalmente, a partir do gênero literário que elas fazem parte. E também olhar para Deus, porque muitas vezes
o rosto de Deus que aparece, né, especialmente no Antigo Testamento, é de uma personalidade violenta de Deus. Mas isso deve ser compreendido dentro da progressividade, olhando para Jesus Cristo, que é a revelação plena do rosto de Deus, né? Mas lá no Antigo Testamento nós encontramos passagens que mostram que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que perdoa, que protege e salva. O Antigo Testamento, ele apresenta a comunhão rompida pelo pecado, recordando que nas origens predominava a harmonia da criação e a fraternidade, que foram quebradas pelo pecado. O primeiro ato de violência, o ato original, é a violência contra Deus, a rejeição a Deus, que consequentemente gera a violência ao outro, aí no assassinato de Abel por Caim, no fratricídio, que gera consequentemente outras ações violentas. O dilúvio, né, apresenta aí a proposta de reinício da criação e apresenta justamente, né, a ideia de que toda violência contra o outro, ela acaba trazendo consequências para a pessoa violenta. A Torá, ou seja, os primeiros livros da Bíblia que apresentam as leis, mostram a busca da sociedade, a busca do povo de Deus em superar a violência e construir uma sociedade pacífica. E aí nós temos, né, desde a lei do talião, olho por olho, dente por dente, que era uma forma de limitar proporcionalmente o combate à violência, até mesmo a lei do amor ao próximo, que já é uma lei buscando uma sociedade pacífica. Os profetas, que muitos deles vítimas da violência, denunciaram as causas e as consequências da violência e propuseram como superação a defesa do direito e da justiça. E os livros sapienciais, já mais próximos de Cristo, eles apresentam um pensamento mais maduro para a superação da violência, buscando principalmente, né, a proposta de excluir qualquer forma de violência como resposta. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus, que anuncia o Evangelho da reconciliação e da paz. E aí a revelação plena do rosto de Deus. Essa é a referência para nós. Jesus Cristo é um homem não violento, que condena todo o uso da violência, né, dos apóstolos, né, dos discípulos, e prega o amor aos inimigos. Se vamos encontrar alguma cena, alguma situação de Jesus agindo de uma maneira forte, percebamos que é sempre contra o mal que aflige a pessoa, mas nunca contra a pessoa humana. E aí, o episódio da mulher flagrada em adultério, em João 8, mostra a proposta de Jesus, que não é a justiça punitiva, o castigo, a morte, mas a justiça restaurativa, que salva aquela mulher. E aí recordemos o que o próprio Jesus diz em João capítulo 3: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar. Diante da violência, a justiça punitiva condena, castiga. A justiça restaurativa é aquela que se propõe a salvar a pessoa humana. E também ensina que a violência brota do coração do homem. Daí a necessidade de termos um coração verdadeiramente pacífico. E aí, o quarto tópico lembra que Jesus na cruz vence a violência na entrega, no dom de si. A cruz revela a atitude de Deus, que combate a violência fazendo justiça sem usar a violência. Pelo contrário, destrói a violência numa nova justiça, a justiça do amor, do perdão. O evento pascal, a morte e ressurreição de Cristo, revela, por um lado, a crueldade da violência da parte humana, mas revela, da parte de Deus, a onipotência do amor. Jesus, portanto, responde à violência com a oferta de sua vida. E da sua ressurreição brota a paz. Quando ele se apresenta aos apóstolos, ele anuncia: eu vos dou a minha paz. E aí a igreja que nos convida a promover a cultura do diálogo. O texto recorda a encíclica do Papa São João 23, Patti in Terris, de 63, quando ele diz que a violência só e sempre destrói, nada constrói. A Constituição Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II ensina que para edificar a paz é preciso eliminar as causas das discórdias, as injustiças, as desigualdades econômicas e o espírito de dominação. E, a partir de 1968, o Papa Beato Paulo VI instituiu
o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro. E todo ano, né, então, o Papa publica uma mensagem. Essas mensagens para o Dia Mundial da Paz mostram aspectos da promoção da paz e do caminho de superação da violência. Indicam âmbitos de atuação, valores e trabalham grandes temas. Seria interessante olhar no texto base os temas que essas mensagens propõem, e aí nós temos uma grande catequese sobre a superação da violência. E por fim, o texto recorda o Decálogo de Assis para a Paz. Em 2002, o Papa São João Paulo II, reunido com líderes religiosos, proclamou um decálogo de compromissos, publicado, chamada Carta a Todos os Chefes de Governo do Mundo. E o terceiro tópico, o agir, então, propostas de ações para a superação da violência que precisam envolver a sociedade civil, os membros da igreja, nós, e também os poderes constituídos em 3 níveis: o nível da pessoa, da família, da comunidade e o nível da sociedade. E aí, no nível da pessoa e família, nós recordamos que é na família que o ser humano aprende a se relacionar com o outro, aprende a fraternidade. No entanto, hoje a família tem dificuldades de cumprir este papel, porque na sociedade esses valores fundamentais estão se desintegrando. Então é um apoio fundamental à família. Nesse sentido, 3 valores devem ser preservados: a fraternidade como base do relacionamento humano, a ternura nos relacionamentos e a compaixão diante do sofrimento do outro. E aí é necessário, como pessoas, que nós aprendamos a rejeitar toda forma de vingança, espírito vingativo, viver a solidariedade, o diálogo, defender a dignidade humana. Com relação à comunidade, a igreja, as nossas comunidades, paróquias, o texto recorda que muitas iniciativas sociais da igreja se tornaram políticas públicas. Por exemplo, a lei da ficha limpa foi uma iniciativa também da igreja, o apoio da igreja diante do Estatuto do Desarmamento. E, como igreja, precisamos fomentar a justiça restaurativa e não meramente a justiça punitiva. E aí, em nossas comunidades, promover uma espiritualidade de superação da violência, por meio de formação, oração, diálogo, valorizar a família, conhecer e acompanhar as situações de conflito no território paroquial, apoiar as instituições sociais, e muitas vezes as instituições de nossas paróquias, e também a participação nos conselhos paritários, nos conselhos de direitos em cada município. Em termos de sociedade, então, a necessidade de consolidação das políticas públicas que nós temos hoje. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, a Declaração dos Direitos Humanos, a Reforma Agrária, o Estatuto do Desarmamento. Também combater a exploração sexual, o tráfico humano, apoiar políticas de inclusão dos nossos jovens, apoiar a recuperação de usuários de drogas, também aqueles que estão em recuperação, buscar uma educação no trânsito, e também trabalhar em nível de município com a defensoria pública, buscar uma democracia participativa e combater os preconceitos. E aí eu recordo também a questão do gesto concreto da campanha da fraternidade, que é a tradução de um dos exercícios espirituais, a esmola, para nós é a coleta de solidariedade, no domingo de Ramos, 25 de março. Lembrando que 40% da coleta é enviado para a CNBB, para o Fundo Nacional de Solidariedade, que apoia projetos no Brasil todo. E 60% constitui o Fundo Diocesano de Solidariedade, administrado pela Caritas Diocesana, e que, proposta do nosso bispo, é de que possa atender a projetos que visem a superação da violência, que serão enviados pelas equipes paroquiais da campanha da fraternidade para o Conselho Gestor. E aí eu aproveito a oportunidade para partilhar aquilo que as equipes paroquiais pensaram na formação diocesana que tivemos no dia 10 de dezembro passado, sobre a campanha da fraternidade. Então, algumas propostas mais específicas que as equipes paroquiais de toda a diocese apresentaram. No nível paroquial, então, o que nós precisaríamos fazer com mais ênfase? Criar, onde não existe, ou fortalecer as equipes paroquiais da campanha da fraternidade. Capacitar agentes para promover a cultura da paz nas pastorais, de modo especial, enfoque na catequese e na pastoral familiar. Identificar situações de violência na realidade paroquial e conhecer as políticas públicas favoráveis para essa superação.
em nível de vicariato, em âmbito de vicariato, criação de uma mídia alternativa para divulgar ações de superação e conscientização, atuar nos conselhos de direitos, né, em cada município, e a articulação de todas as pastorais sociais existentes do vicariato. No âmbito diocesano, fortalecer as pastorais sociais que temos e a formação sobre realidade da violência e outros temas sociais para levantamento da realidade e busca de soluções. A equipe do Vicariato São Carlos está organizando, talvez sirva de estímulo, uma mesa redonda, convidando a Defensoria Pública, a Delegacia da Mulher e também a Secretaria, né, do Executivo, a Secretaria de Assistência Social, para uma mesa redonda para ver o que é possível fazer em termos de cidade. Talvez sirva aí um estímulo para aqui, para o Vicariato São Bento também. E uma contribuição minha, né, a partir da meditação do texto base, 4 tópicos que são para nós todos fundamentais para esta campanha. Primeiro, superar a compreensão superficial da violência. Segundo, rejeitar soluções simplistas, baseadas na vingança e que geram mais violência. Terceiro, buscar a justiça restaurativa, salvar, e não apenas a justiça punitiva, condenar. E terceiro, e quarto, conservar o coração pacífico, livre de toda atitude violenta. Obrigado pela atenção.